Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de encaminhar a mesa para apreciação e aprovação deste plenário uma moção de aplauso alusiva aos 93 anos de fundação da Polícia Militar do Estado do Acre. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas no debate sobre os ramais, acredito que nós e nossos sucessores vamos continuar fazendo esse debate, porque nós somos deputados da Amazônia e nós conhecemos o nosso solo, a nossa chuva, o nosso índice pluviométrico. Nós moramos no Acre, nós não moramos na Lua, onde, segundo Armstrong, foi ele que foi lá, os estudiosos, só tem rocha. Aqui nós conhecemos como funciona a nossa terra, o nosso solo no período de inverno. O que nós podemos dizer é que em alguns ramais, nesse período, de fato não dá para entrar com nenhum tipo de carro. De fato não dá. O deputado Doni tem plena razão. Jamais vai conseguir entrar num ramal aqui na Amazônia nesse período. O que nós podemos informar é que temos 10 milhões destinados à recuperação e manutenção de ramais, que é a média anual que nós temos, e que há algo novo, que são os 22 milhões de reais para o Padre Peixoto, que será um grande investimento, e ali sim já dá para inicialmente fazer um trabalho de pissarramento, construção de pontes e, dependendo, talvez até evoluir para poder, como fala a deputada Idalina, poder em alguns locais, numa ladeira, você ter ali uma cobertura asfáltica, que esse é um grande projeto do governador Benho Marques. Eu tenho dito que o próximo governador, que nós da Frente Popular vamos lutar para ser nosso governador, e a oposição vai lutar democraticamente para ser da oposição, eu tenho certeza que ele vai estar numa situação muito melhor do que os 3 governadores da Frente Popular, os governadores anteriores, o Flaviano, o Orleí, o Edmundo, o Romildo e companhia, porque nós vamos estar gastando menos recursos na BR, haverá apenas os recursos de manutenção, como é o caso aqui do trecho de 90 quilômetros que nós temos entre Cruzeiro do Sul e Itarauacá, cerca de 20 quilômetros saindo de Itarauacá e 70 quilômetros entre Liberdade e Rodrigues Alves, que já foi licitado no valor de 120 milhões de reais. A recuperação, que na verdade não vai ser apenas colocar a capa asfáltica, vocês sabem que na nossa região, por conta do nosso solo, muitos lugares vai ser feito todo o trabalho de recomposição de solo, base e subbase, que estará em torno de R$1.350.000, R$1.400.000 o quilômetro. Queria apenas informar que foi licitado em 3 lotes, do Liberdade a Rodrigues Alves. Esses 3 lotes, em 97, 40 quilômetros foi feito por uma empresa chamada Enza, e 27 quilômetros feito por uma empresa chamada Cepel e outra Ideal. E o trecho Tarauacá, saindo na direção de Cruzeiro do Sul, cerca de 20 quilômetros, foi feito por uma empresa também chamada Enza. Nesse período, tanto da construção do trecho Cruzeiro do Sul, aliás, Rodrigues Alves, Liberdade, e saindo de Tarauacá, a empresa Construmil não estava instalada no Acre, portanto, ela não participou da construção desses trechos. Portanto, ela não vai estar recuperando algo que ela fez, porque ela ainda não estava instalada. No que diz respeito à Fundacre, aos problemas de aparelhos quebrados, acredito que é um sentimento geral de que nós não vamos conseguir produzir aparelhos que funcionem ad eternum. Os aparelhos vão quebrar, mas os deputados sabem que alguns, acredito que não tenha mais nenhum aqui nesse plenário, mas sabe como funcionava a Fundacre, que um deputado botava 5, 6, até 10 assessores na fila da Fundacre para garantir uma ficha, para dar gasolina para funcionário, para dar dinheiro para funcionário da Fundacre, e o carro ir buscar os pacientes nos bairros pobres. Vocês sabem que isso acontecia no Acre, e vocês sabem que isso acabou, e se existe, é muito miúdo e muito silencioso. Portanto, o avanço sim na saúde, vai continuar quebrando aparelhos, nós vamos continuar consertando o aparelho, os deputados vão continuar denunciando, nós vamos continuar defendendo o que é defensável. O que eu queria aqui colocar com muita sinceridade é de que eu defendo o que está na minha consciência. Acho um profundo desrespeito um colega subir à tribuna e dizer que os deputados que defendem o governo são subservientes. Eu acho, com muita sinceridade, que não é respeitoso, porque eu respeito profundamente a posição dos deputados da oposição, né?
Eu defendo o que está na minha consciência, os deputados da base do governo defendem o que está na sua consciência. Nós defendemos um projeto político e administrativo que consideramos que faz bem ao Acre. E cabe à oposição, democraticamente, afirmar o contrário. Agora, acho que dizer que a gente faz por obrigação, que somos subservientes, eu acho que isso não ajuda a democracia, não ajuda o respeito dentro do parlamento. E eu concedo a parte ao nobre deputado Luiz Calixto. Deputado Moisés Diniz, eu não vou vestir a carapuça de ter citado esta referência depreciativa a qualquer deputado governista, exatamente porque eu não disse isso. Se alguém falou de subserviência, não foi eu. Falei de subir à tribuna por obrigação política. E quando falo isso, falo exatamente respeitando a consciência daqueles que acham por certo defender o governo. Com relação às estradas, deputado Moisés Diniz, qualquer criança nascida no estado do Acre sabe que nós temos, não apenas no Acre, mas na Amazônia, um inverno extremamente rigoroso. E é exatamente porque esse inverno é extremamente rigoroso que as obras são mais caras. Agora, o que nós não vamos admitir nem permitir é que se façam obras caras e de qualidade inferior. Porque os laudos da Polícia Federal, feitos a pedido do Ministério Público, inclusive duas das empresas citadas por Vossa Excelência, estão respondendo exatamente porque não fizeram os trabalhos de acordo com o que constava nas planilhas. E serviço ruim, serviço de qualidade duvidosa, implica em recuperações mais constantes e mais caras. Vossa Excelência da região sabe que aquele trecho já foi recuperado diversas vezes. Já foi recapeado diversas vezes. Vão lá, dão uma meia sola e pronto, fica por isso mesmo. Não foi afirmado aí que a Construmil tenha feito aquele trecho. Aqueles trechos foram feitos pela Ideal, pela CETEL, a época do Orley Cameli, que já foram recuperados no período do governador Jorge Viana e também de serviço de qualidade duvidosa, porque não aguenta a força dos pingos d'água da nossa região. Ponto 1. Com relação à saúde, qualquer criança também é sabedora de que aparelhos quebram, mas aparelhos precisam de manutenção. A gente sabe que um aparelho de tomografia pode passar por um problema. Agora, ele não pode passar o ano todo tendo problema. O aparelho de endoscopia da mesma forma. A tomografia da mesma forma. Os raios-x da mesma forma. Ou seja, há um volume de defeitos que os funcionários da Fundação, os técnicos da Fundação afirmam, é porque não se faz a manutenção, e quando fazem, muitas vezes não pagam o prestador do serviço. E as pessoas só vêm para cá com esse serviço especializado se receberem, se pagarem. Para levar calote, ninguém vem. Nós poderíamos fazer a seguinte comparação. Por que é que os aparelhos das clínicas particulares não quebram? Deputado Calixto, o tempo da parte antes. Obrigado, senhor presidente. Esgotado. Eu não vou entrar nesse debate sobre aparelhos que quebram, que consertam, porque eu acho que a gente não chega no final do debate. O que nós fazemos é investir pesadamente em saúde, comprar bons equipamentos que quebram, que têm manutenção, que são consertados, que se compram novos, e o deputado sabe disso, deve ter visitado a nova fundação hospitalar, deve visitar o novo pronto-socorro, que terá 5 andares, que inclusive vai criar problemas nesse período de transição, porque não tem um pronto-socorro de 5 andares, deputado, nesse período de transição vai ser muito difícil. Um minuto, senhor presidente. presidente. E, deputado, sinceramente, minha desculpa, eu pensava que o deputado Luiz Calixto tinha pedido a parte primeiro, minhas desculpas, mas mesmo assim dei a parte para a oposição, que essa é a minha forma, e dizer, quanto aos trechos que o deputado levanta de que está em contestação na polícia, no Ministério Público, na Polícia Federal, esses trechos foram auditados e aprovados pelo TCU, portanto, é um debate técnico, não é político. Muito obrigado.